Muito boa tarde, estamos aqui de volta no nosso segundo momento. Tivemos aí a participação maravilhosa. Tudo bom, pessoal aí de São Félix do Piauí? Sejam todos vocês welcome back. Thank you very much for your collaboration. Foi muito bom aí a colaboração de cada um de vocês. Cícero, amei sua participação, Cícero Ramon. Adriel, parabéns pela participação. Tudo bom, Fabiana? Fabiana Souza, que é lá da escola Luiz Ubiraci de Carvalho, lá de Isaías Coelho. Sejam todos vocês sempre muito bem-vindos. Pessoal de São Félix, olho d'água, tudo certo com vocês? Hugo Napoleão, formidável é a participação de vocês, as perguntas, a solicitação para verificar é, 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 a questão da cópia dos slides. E estamos aqui naquela parte boa, maravilhosa, né, de responder questões, tá bom? Então vamos agora, sempre nessa questão de prática, teoria e prática. Coloca aí um okzinho, se a gente pode começar logo a dar o tempo aqui. Vamos pesquisar as nossas questões. Tudo bom, Ana Cristina? Tá? Olha aqui o que é que vai acontecer. Eu quero combinar um negocinho com vocês, tá? Alguns alunos me solicitando a questão de tempo para não sair no chute, teorema de Chutágoras, né? Então, aqui é um modelo de questão padrão. Ele vai te dar sentenças e aí ele vai fazer aquela famosa pergunta: qual alternativa apresenta olha só, qual alternativa apresenta a ideia de contraste? Ó, a ideia de contraste. E aí eu gostaria que você me dissesse a sua resposta e me dissesse também a tradução. Para tanto, vamos deixar um minutinho na tela aí, meu diretor, por gentileza. Muito legal, que a resposta veio lá de São Gonçalo 4, Eduardo, né? Parabéns, Eduardo, muito thank you aí pela sua participação. It's amazing, fantástica participação, thank you very much. Ele disse o seguinte: Eduardo, vou marcar a letra E, professor. Então ele entendeu que se trata de fato de uma conjunção onde a ideia, ela vai demonstrar um contraste. Ela vai demonstrar uma oposição. Muito bem. Somente ela tem este poder, não é? Esse however, contudo, entretanto, né? Então, parabéns aí, resposta correta. O polo, representado aí através do Eduardo, foi lá de São Gonçalo 4. Tudo bom, Ana Cristina Leite? Muito boa tarde para a senhora. Fátima Souza, lá da Escola Luiz Ubiraci de Carvalho. Isaías Coelho, sempre marcando aí presença, tá? Nós temos aqui a tradução such as, tais como, like, como, né? Nós temos if, significa se, e nós temos also, que também, ó, significado de também, dando ideia de acréscimo, de inclusão, certinho?
Na mesma linha de raciocínio, nós temos a questão agora. Ele vai pedir para você trabalhar com uma conjunção. Essa conjunção, ela é coordenativa, ela é subordinativa ou ela é correlativa? De acordo com o texto, complete a sentença abaixo com a alternativa correta. Para quem assistiu o primeiro momento da aula, saberá me responder isso, hein? Ela é coordenativa, subordinativa ou ela é correlativa? Nós vimos que elas são divididas em 3 famíliazinhas, não é? Foi o que eu disse para vocês. Quando ela vem em pares, ela forma uma espécie de expressão, tá? E aí, o Adriel, o Cícero Ramon, muito participativo, até colocaram, ó, professor, ali já está indicando comparação, não é? E aqui nós temos a mesma linha de raciocínio. Preste atenção que ele disse que um queijo suíço, ou um Gouda, ou um Roquefort. Ele diz que é assim que os chineses observam a Lua. E nesse observar da Lua, ele diz que conseguem ver muitas imagens diferentes, né? Ó, muitas imagens diferentes, né? Ó, muitas imagens diferentes, tá? Aí ele desce e diz, os chineses, aqui, ó, os chineses, eles veem, aí ele deu aqui um animal, né? Nas áreas escuras e mais um aqui, ó. Então eu vou precisar de um vocábulo que me traga a ideia de adição, tá? Qual desses aí consegue fazer esta ideia de adição, tá? Para tanto, senhores, vamos procurar aí a nossa resposta, dá uma olhada no caderno, para quem anotou, tá? Ou então, com o auxílio aí da permissão também do nosso ilustríssimo professor que está aí com você, fazemos essa pesquisa direcionada. Então, 1 minuto na tela, por favor. Ok. Veio 2 participações, as ilustríssimas, vamos lá, ilustríssimas participações lá de São Gonçalo. Hoje, com certeza, o nosso polo referência, né? São Gonçalo hoje mandando muito bem, parabéns. Raíssa e o Kaique, é isso? Raíssa e Kaique. A Raíssa, ela acredita ser a letra C. E o Kaique, ele disse, professor, eu acho que é a letra B de bola. Vamos lá, alguém mais? Tudo bom, Cícero? Cícero Ramon no chat aberto ali do YouTube. Tá? O que é que eu preciso lembrar? Ó, o texto base aqui, ele me deu uma pequena historinha,
onde essa historinha fala que nas áreas escuras e nas áreas mais esbranquiçadas da Lua, os orientais, os chineses, né, eles conseguem visualizar vários tipos muito diferentes de imagem. Ele diz que muitas imagens diferentes são vistas, né? E ele disse que os chineses, eles veem, aí disse um coelho e um sapo, tá? E aí ele diz que os chineses, eles, olha o verbo modal, aqui é um modal verb, ele vai me mostrar uma capacidade, ele vai me dar uma habilidade, né? Ó, uma habilidade, uma capacidade física ou mental. Ele pode também ser utilizado para indicar uma permissão, tá? Uma permissão. Ele pode, inclusive, me indicar uma possibilidade, tá? Possibilidade. Vão colocando aí esses lembretes, tá? Esse menino, ele tem um passado. O passado dele é esse aqui, ó, que significa podia. E ele indica essas mesmas coisas que nós estamos vendo aqui, dos modais no presente e no passado. Então, os chineses, eles podem ver, eles conseguem observar, eles conseguem ver, eles conseguem observar tanto um coelho quanto um sapo. Pronto, para botar assim, nessas marcas lunar. Então, coloque aí no seu caderno como é que ficaria essa tradução de tanto quanto, ou de tanto como. E ele vai dar uma ideia de soma. Tá? Quem vai fazer isso, vamos anotar? Vamos lá? É a nossa letra E. Coloca aí no seu caderno, letra E, tá? Porque esses outros que vocês colocaram agora há pouco aí, eles não vão dar essa tradução do tanto quanto, né? Ó, eles conseguem ver tanto um coelho como um sapo. Eles estão adicionando informações. Certinho, gente? Até aqui todo mundo está junto comigo? Ô, professor, eu errei, fiquei com vergonha. Nada disso. Não, não, não. Que é o nosso laboratório. Onde é que eu não posso errar? Não posso errar lá na prova, tá? Coloquei essas questões lá na prova, você já vai... Ah, eu fiz uma questão dessa, isso aqui eu conheço esse vocábulo. Deu um branco que a família merece, né? Vamos supor, você, de repente, pode acontecer, está trabalhando ali uma questão, deu aquele branco. Aí vem a sentença para você sair pelo sentido. Certinho, gente? Bota um okzinho aí se todo mundo está junto comigo, se tem alguma dúvida. Somente a letra E vai possuir aquela tradução que eu coloquei aqui para vocês, tá? Somente a letra E, ela vai trazer, vai ter essa tradução aí, ó. Both and. Somente ela, tá? A palavra que poderia substituir a expressão as a result, tá? Sem alteração de significado, sem alteração do significado, certinho? Então, a palavra que pode substituir, ó, as a result, sem alteração nenhuma do significado. Sem alteração nenhuma do significado. Seria quem? Therefore, however, moreover, besides, anyhow, não é? Então eu faço uma e vocês fazem a outra, tá bom? Olha só o que é que vai acontecer aí, ó. Marque aí. Therefore,
tá? E eu trouxe aqui para vocês a tradução. Vamos lá. Therefore, assim sendo, however, contudo, moreover, além disso, besides, além de, e anyhow, de qualquer maneira, tá? De qualquer maneira. Certinho, gente? Questão número 5. Sem alteração do significado, você tem therefore, bem aí na letra A. A letra A é a nossa resposta. Professor, então eu posso usar tanto essa expressão quanto essa própria conjunção e eu vou ter o assim sendo. Perfeitamente. Quase a mesma tradução de como um resultado, né? Desta forma, nós estamos trabalhando aqui sinonimia e é muito comum aparecer essas questões envolvendo essa linha de raciocínio. Certinho? Valeu, grande Cícero Ramon. Botou ali o ok. Mesma linha de raciocínio, eu vou perguntar para vocês qual é a tradução e que ideia ela indica, tá? Qual é a tradução e que ideia ela indica. No post acima de uma rede social existe o conector lógico because. Pelo contexto, qual é a ideia que ela traz? Então, para tanto, nós vamos deixar aí um minutinho na tela. Muito bem, estou vendo aqui a manifestação foi a Raíssa novamente, né? Muito participativa, a Raíssa. O Eduardo, lá de São Gonçalo, na mesma sala. E São Félix do Piauí, muito bem. Eles disseram o seguinte, professor, letra C é o meu gabarito, tá? Então nós vamos observar que foi trabalhado o because, que poderia ser só assim também, ó. Cause, você vê muito em música, né? Em pauta publicitária. A Letícia já não concorda com os meninos, ela colocou ali a letra dela também. Então são 3 letras Cs e Letícia diz que não, acha que é uma inclusão, né? Então vai ser assim, ó. I'm here, estou aqui, I'm here, né? Because você quebrou alguma coisa. E aí, gente? Vamos tirar a dúvida? Letícia, ainda continua com a mesma letra? Raíssa e Eduardo, aí de São Gonçalo. Pessoal de São Félix, continua com a mesma letra? Pessoal do chat aqui do YouTube. Cadê o Cícero? Ana Cristina, Fabiana, cadê o Adriel? E aí? Pelo sentido que eu comportei agora aqui,
porque ele pede para que analisemos o sentido, não é? Esse because, que pode também ser escrito assim, ó, só cause, tá? Mais informalzinho, né? Ele pode ser traduzido de que maneira? Qual é a melhor tradução dele, né? Então vamos botar aqui uma tradução para ficar chique. Por quê? Tá? Então a tradução inteira ficaria o seguinte: estou aqui porque você quebrou alguma coisa. Lembrando que aí nós temos o verbo quebrar, que é o break, tá? Esse aqui é o verbo quebrar. Ele é irregular, né? Ó, por isso que ele tem assim, ó, broke, tá? I'm here because you broke something. Eu estou aqui porque você quebrou algo, tá? Qual a razão de estar aqui? Porque você quebrou algo. Então nós temos uma relação de causa e efeito, tá? Nós temos uma relação de causa e efeito, tá? E professor, e o que é esse tal de something? Esse something, ele é dessa família aqui, ó, do some. Nós temos some, nós temos any e nós temos o no. Eles são os representantes dos pronomes tidos como indefinidos, tá? São os nossos pronomes indefinidos. Tudo bem? Desta feita, ele trouxe mais uma expressão, né? E aí ele solicita o seguinte. Ele solicita o seguinte. A expressão in addition, much of the water is polluted in salt. Na sentença acima, a expressão em destaque, em letras garrafais, ele pergunta, pode ser substituída. Pode ser substituída por. Aí tem mais de uma resposta, viu, gente? Mais de uma resposta, tá? Vamos fazer as nossas pesquisas? Vamos lá? O estudo investido também tem uma outra situação muito legal. Você começa a fazer a pesquisa e com toda certeza, de tanto repetirmos essas pesquisas, você absorve mais rapidamente. Então, se eu colocar alguma prova, algum texto que traga um desses itens e a correspondência dele dentro dessa competência e habilidade, com toda a convicção, os senhores não vão sentir tanta dificuldade em marcar a resposta correta. Então, um minutinho na tela, meu diretor, por gentileza. Muito bem. Letícia, né? A Letícia é lá de São Gonçalo e São Félix. Eles colocaram ali 01
020832, né? São Félix colocou besides, also and moreover. Certo? Então, a mesma linha de raciocínio é essa mesma aí. Vamos lá. Só corrigir ali para ficar mais bonitinho, né? Ó. Moreover. Tá? Moreover. Besides, also e moreover. 70. Besides, also e moreover. Bacana aí, gostei muito da participação. Só não o 01 e o 32 estão fora, viu? However, no entanto, contudo, né? Vai depender da situação textual e aí ele aparece com algumas traduções. Bom, nós vimos alguns conectores que me dão aí uma ideia temporal, né? Nós temos o when, sempre nos referindo a time, né? Tempo. Nós temos também o while. O while, ele me dá a ideia de enquanto, por exemplo, né? Vou botar aqui, ó. I'm working. Ó, eu estou trabalhando muito enquanto, olha aí o tempo, enquanto você está jogando bola. Vamos cooperar, né, garoto? Consciência, né? Certinho? Então você tá, ó, eu estou trabalhando muito enquanto você está jogando bola. While. Então anota aí. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When are we going to the farm? Quando nós vamos para a fazenda? Então, todas as vezes que esses conectores aparecem, eles vão ocasionar essa linha de raciocínio. Certinho? Bacana. Anota aí mais essa informação para não esquecer, tá? Se o tio está colocando aí essa informação com toda a convicção, nós vamos cobrar isso em prova. Nada mais justo. Vamos adiante, senhores e senhoras. No trecho, if you are passing on travel opportunities like this, podemos verificar que o vocábulo if. Vamos lá, senhores. Eu quero duas perguntas em formato de uma. Vamos aproveitar para revisar o máximo possível. Gente, primeiro, esse vocábulo, ele dá a ideia de quê? Segundo, que tempo verbal é esse que eu estou deixando aqui em evidência? E ele é usado com qual finalidade? Coloca aí para mim, ó. Esses dois itens que eu deixei de amarelo. Né? If é a conjunção e or passing. Me diga, qual é o tempo verbal e qual a sua finalidade? Ele serve para quê? O que é que ele ocasiona na língua portuguesa? Esses dois itens aí que eu deixei em evidência para os senhores e para as senhoras. Para tanto, vamos deixar aí, por gentileza, um minutinho na tela.
Beleza, I'm here. Tô aqui com essa equipe maravilhosa, né? Agradecer aí esse trabalho belíssimo. Os meninos aí que sinalizam bem. Eu sempre fico achando que tá errado, mas tá certo, né? Sinalizam bem aí tudo, né? Estão aí muito alegres comigo, que hoje eu não estou igual a metralhadora, né? Meu diretor, minha professora assistente ali, number one. E vocês, os nossos maiores tesouros, e eu estou muito feliz com a qualidade das respostas dos senhores e das senhoras. Parabéns, viu, gente? Muito feliz mesmo. Vamos lá. Professor, se eu conheço o vocábulo, né? Esse vocábulo, a tradução dele, ó, eu vou dar aqui a tradução, e aí vocês vão ver se continuam ou não com a mesma letra, tá? A tradução dele aqui, ó. Vamos colocar a tradução dele. Ele significa se. Se. Vocês acham que eu tenho aí a presença de alguma resposta ou não tem resposta? Qual seria, né? Outro detalhe que eu pedi para que vocês visualizassem era a presença desse tempo verbal, ó, or, né? E temos aqui, ó, o verbo com ing. Esse aqui, gente, é o auxiliar, tá? O auxiliar mais o verbo principal mais o sufixo ing. Essa estrutura, quando ela aparece assim, ela é chamada de presente progressivo. Presente progressivo. Ela tem por finalidade indicar que uma ação, olha o tempo, olha aí a estrutura, está acontecendo, olha lá, acontecendo no momento da fala. Tá? Indica que a ação está acontecendo no momento da fala. Certinho? Aí o que é que aconteceu? Vamos lá. Se eu estou usando o if, que significa se, tá? Ele tem aí como finalidade, olha assim, ó, atribuir uma condição. Anote aí. Atribuir uma condição. Anota no seu caderno, tá? Então você vai dizer assim, ó, if significa se, tá? E ele atribui uma ideia de condição, tá? Olha só, vou dar um exemplozinho aqui, ó. If I were a rich man, I would make a trip. E eu já faço a tradução. Around the world. Olha só o que é que aconteceu aí. Olha o if aparecendo lá, ó. Tá? Já sei que aqui é se. Já sei que ele está dando a ideia de condição. Se eu fosse um homem rico, eu faria uma turnê ao redor do mundo, pelo mundo. Então, se eu fosse um homem rico, né, eu faria uma turnê ao redor do mundo. Tá? Mas tá aqui, ó. Olha a minha pergunta. Qual foi a minha pergunta? Foram duas, né? A primeira, eu perguntei qual era se o se ali, ó, dei a tradução, deixei em evidência e perguntei a resposta. E aí perguntei pela estrutura.
Depois eu disse o seguinte: tem ou não tem resposta? Né? Tem ou não tem resposta? Eu perguntei assim. Então aqui não tem a resposta, porque o vocábulo significa se e a ideia é essa: é de atribuir uma condição. Certinho? Então lá na outra não tínhamos essa alternativa propositadamente aqui para nós treinarmos. Eu esperei que vocês me dissessem assim, professor, não tem alternativa aí. Eu digo, tem, eu vou fazer aparecer uma agora para vocês. Vamos tentar mais uma. Desta feita, ele está trabalhando aqui conosco com um texto, né? Primeiro item que eu observo. Às vezes o aluno já pega o texto, ele não vai nem procurar olhar detalhes para tentar potencializar o nosso acerto, né? Tem uns que já se chateiam logo, já não, vai chutar. Então, olha, tem título o texto? Não tem título. Será que eu consigo checar esse texto? Eu consigo checar o texto aqui, ó. Checando o texto, eu percebo que ele são relatos, né? São relatos. E eu consigo visualizar que esses relatos, né? Esses relatos, eles aí foram acessados por último no dia 14/8, tá? Outro detalhe que eu consigo ver é muitas palavras conhecidas, como tarde, não é? Hoje, fazer compras, não é? Eu consigo muitas palavras conhecidas. E aqui vem uma questão falando de tense, falando de estrutura. Então, para responder uma questão dessa, eu preciso saber qual é a estrutura e o que é que ela indica, gente. Então, vamos deixar aqui um minutinho na tela para vocês me dizerem, olha, a estrutura é resposta tal, se tem ou não tem aí nesse plantel de respostas ABCD, se tem, você vai me dizer qual delas, tá? E me dizer o que é que ela indica. Então, nós vamos lembrar que todas as vezes que essa estrutura aparecer na língua portuguesa, ela vai me repassar essa informação. Certinho? Um minuto na tela, meu diretor. Muito bem. Professor, essa daí ficou um pouco mais pesada, né? Estrutura, somos muito ruins de estrutura, professor. Calma, take it easy, keep calm. Vamos lá, vamos trabalhar. Olha só a estrutura que ele deixou em evidência. Vamos botar aqui, ó. I'm going to do the shopping. Tá? Olha aí. Certinho? Qual seria a estrutura? Vamos lá. Estrutura. Você tem o sujeito. Depois vem o auxiliar. Esse auxiliar, senhores, verbo to be, ó. Am, is ou o próprio or. Mais quem? Going to. Mais main verb, o verbo principal. Verbo principal base, tá?
Não pode ter o to, porque senão vai ficar dois to, né? To. Não pode. Mas o que chamamos de complemento. Essa é a estrutura, e essa estrutura que terminamos de fazer aqui é a forma afirmativa, tá? É a forma afirmativa. O uso. Indicar que uma ação ela está prestes a acontecer. É como se você estivesse vendo a pessoa indo realizar a ação. E é por isso que se diz que esse futuro é um futuro mais organizado no sentido de estar planejado. Tá? Então, essa estrutura e esse uso aqui, ele é voltado para o futuro próximo, também chamado de futuro com going to ou futuro imediato. Quando ele disse assim, today I'm going to do the shopping and cleaning up the house. Hoje eu vou fazer as compras e limpar a casa. Entendeu? E eles fizeram já um planejamento, né? Eles já trouxeram um plano para realizar essa ação. Outro modelo de trabalharmos isso na prova é, ao invés de colocarmos o nome, colocarmos o que ele ocasiona de entendimento na língua portuguesa. Então, para se trabalhar uma questão assim, eu tenho que conhecer a estrutura e o que ela indica. Turma, até aqui, alguma dúvida? Pessoal de São Félix, pessoal de Olho d'Água, São Gonçalo, Jacobina, pessoal de Curral Novo, o Cícero Ramon, Ana Cristina, pessoal aí da escola Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho. Alguma dúvida? Professor, então, sempre que observarmos verbo to be, going to e um segundo verbo, eu já sei que vai ser near future. E ele vai me repassar a ideia de que algo, de que uma ação ela está prestes a acontecer. Ela é uma indicativa de futuro e é um futuro mais bem organizado, mais planejado, né? O will, ele é aquele futuro, tá? Ó, quando você usa esse aqui, ó, que é o simple future, ó, o simple future, ele é com esse moço aqui, ó, o will. Ele também pode ser negativo, will not, que é igual essa abreviação aqui, ó, o won't. Ele também pode ser abreviado. Você vai ter sujeito, apóstrofo, LL. Ele é usado para indicar que uma ação ela ocorrerá no futuro. Ela é especulativa. Ocorrerá no futuro. Ela também é utilizada para indicar que foi uma decisão tomada no momento da fala. Por isso que ela é chamada de especulativa. Também é indicado para mostrar, né, fazer uma promessa. Tipo assim, ó, sábado eu vou trazer teus livros, né, ó, fazer promessas. Por isso que ele é muito utilizado nesse sentido, porque é algo especulativo, tá? Obrigado, São Félix. Vamos botar um exemplozinho aqui para vocês lembrarem. You will, ó, pay me back. Você me pagará logo. Ó, você me pagará logo. É especulativo. A pessoa está querendo acreditar
que logo, logo uma situação futura, ela vai ser realizada, tá? Ela vai se concluir. Tudo bem? Então, quando nós trabalharmos essas situações envolvendo tempos verbais e estruturas, eu tenho aí essas possibilidades. Ou trabalhar um texto com espaços e pedir para colocar com o verbo da sua forma correta, ou pedir para que você reconheça a estrutura e perceber qual é o seu nível de sensiparidade na língua portuguesa. Se parece com o quê? No português, isso aqui serve para indicar o quê? Certinho? Esses são os dois itens assim mais utilizados em nossas provas. O mesmo texto, tá? E agora ele trouxe uma outra visão. Dá uma olhada agora no vocábulo because. Perceba, ele não disse o que é que é. Ele pede que você, dentro desse contexto, será que tem resposta? Se tem, qual é? E qual é a tradução completa dessa sentença? Para tanto, 1 minuto na tela. Hello, guys and girls. Adriel, grande Adriel Ribeiro, pessoal lá de São Félix do Piauí. Respostas corretas, muito bem. Letra D, causa e efeito, bacana. I'm not going to work too much. Não vou trabalhar muito, né? Ó, não vou trabalhar muito. Não vou trabalhar muito, né? Porque não quero, I don't want, não quero to get tired, ficar cansado. Ficar cansado. Ó, esse aqui tá bom, né? Tem essa opção. Não quero trabalhar muito porque eu não quero ficar cansado. É o que tá dizendo aí. I'm not going to work too much. Too much. Because I don't want to get tired. Eu não quero ficar cansado. Muito bem. Vamos lá. O que é coesão textual que a gente tanto treinou e visualizou nessas frases envolvendo esses conectores, esses operadores de coesão? A coesão textual, ela se refere na harmonia entre as ideias de um texto, de forma que haja uma conexão lógica entre elas. Essa amarração, gente, é feita por meio de preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais, e nós vimos que elas fazem parte da família das link words, literalmente vocábulos, palavras que ligam. E por que essa coesão textual ela é importante? Ora, os elementos da coesão, terminamos de dizer, não é? Ó, preposições, conjunções, advérbios, né? Locuções adverbiais, deixam claro qual é a relação lógica, né? Qual é a relação lógica entre cada ideia, dando ao leitor uma indicação do rumo que a frase vai tomar.
Quando isso acontece, de se trabalhar dentro dos contextos, né, dos gêneros textuais, só às vezes uma simples leitura das chaves de resposta já te possibilita ir eliminando ou até mesmo logo no acerto, tá? Então, é muito tranquilo você olhar para aquele vocábulo e dizer, ele está desempenhando essa funcionalidade aqui, trazendo a ideia. E você sempre, quando for trabalhar com esse tipo de questão, ele vai fazer essa solicitação, tá? Dentro desse quesito, faltando aí um pouco mais de 6 minutos para terminar a nossa aula, nós vamos refletir aqui numa outra linha de raciocínio, nos gêneros textuais, tá? Dentre os gêneros textuais que muito eu gosto de aparecer em prova, nós temos a biografia, tá? Qual seria, então, o papel da biografia? Vamos lá comigo? Então, é um gênero textual utilizado para contar a história de uma pessoa. Esse tipo de narrativa aborda os aspectos pessoais do personagem biografado e também o contexto social no qual se insere. A origem do termo biografia vem da junção das palavras gregas bios, vida, e graphein, escrever. Textos biográficos são marcados pela narração e seguem a ordem cronológica dos acontecimentos da vida da pessoa biografada. A biografia tradicional, ela é escrita em terceira pessoa, já que se trata de uma história contada por um escritor que não participa dos eventos narrados. No entanto, há uma variação, gente. Nós temos a mini biografia e a autobiografia. A autobiografia é a pessoa escrevendo sobre ela mesma. Uma parte do dia, os seus gostares, não é? Algumas coisas que ela passou e ela quer deixar isso de uma forma para que todos possam ter um acesso. Como é que seria, professor, uma abordagem em termos de característica? Né? De maneira geral, a biografia contém um texto narrativo, os acontecimentos em geral narrados de maneira cronológica, pode ser escrito em terceira ou na primeira pessoa, quando nós estivermos falando da autobiografia, tá? Os textos biográficos podem diferir-se um dos outros em relação ao foco narrativo. Então, se você tem biografia feita a partir de um estudo documental, né, profundo sobre a vida e a época de uma determinada pessoa. Se eu tenho uma autobiografia, o autor fala sobre si mesmo, narrando os acontecimentos mais marcantes de sua vida ou enfocando em uma experiência específica. E a mini biografia trata-se literalmente de um resumo a respeito da vida de alguma pessoa. Esse tipo de biografia ele é encontrado principalmente em livros com pequenas informações sobre os autores. Então, nós temos aqui 3 modelos de textos, tá? Então, baseado nisso, o que é que vocês acham, gente? Esse texto, ele é biografia, autobiografia ou mini biografia? Nós sabemos que dentro da biografia, nós contamos com 3 tipos. Esse que está aí na tela. Qual dos 3 tipos ele é? Ele é a mini biografia, ele é a autobiografia ou ele é a biografia propriamente dita, aquela tradicional? Ah, professor, aqui está muito tranquilo. Eu consigo visualizar, né, que está na terceira pessoa do singular, Martin Luther King Jr. Tá? Eu já consigo dizer que, de fato, ele é uma biografia. Se fosse autobiografia, ele iria começar, não é, falando em primeira pessoa, tá? Então, olha aí. O que corresponde a 15 de janeiro de 1929,
Memphis, Tennessee, 39 e toda a terceira segunda-feira de janeiro, tá? Então vamos lá. Quantos anos ele tinha quando foi assassinado? A data em que Martin Luther King Jr. nasceu, a cidade e estado onde ele foi assassinado, um feriado nacional nos Estados Unidos. Correlacionando isso, nós temos aí, ó, o Martin Luther King. Primeiro item que chama logo a atenção, 1964, ele diz que King recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tá? Outro detalhe que é tranquilo de nós vermos é a palavra assassinado. Ele foi assassinado lá em Memphis, Tennessee. E ele foi assassinado lá em Memphis, Tennessee, when he was just 39 years old, quando ele tinha apenas 39 anos de idade. Então, com 39 anos de idade, ele foi assassinado. E aqui na mesma ordem, gente, diz que nesse período, né, ele agora é observado um feriado nacional, que é a terceira segunda-feira de cada mês, do mês de janeiro, tá? Em menção a esta celebridade. Portanto, a resposta correta, CABD. Texto envolvendo essa roupagem, a biografia, a autobiografia e a mini-biografia, são textos muito bons de serem trabalhados e sempre quando aparecem nos vestibulares ou em nossas provas, dá aí aquele alívio, né, de você trabalhar um texto, às vezes, traz muita curiosidade, porque normalmente são textos que marcam a história de alguém. Aqui eu me despeço dos senhores, desejando a todos os nobres amigos uma excelente tarde e até a nossa próxima segunda-feira, com muito mais modelo de questões para vocês aqui, na segunda série. Até breve.